Bom, estamos com o professor Roberto Amaral, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, um dos fundadores do PSB, partido com o qual rompeu no fim de 2014, quando a legenda manifestou apoio para o candidato Aécio Neves, e também colunista de Carta Capital, veio nos visitar na redação hoje. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado a você, telespectador, que está nos ouvindo e nos vendo. Professor, inicialmente eu gostaria que o senhor analisasse a situação do governo Temer, né? É um governo que ele é atingido diretamente pelas denúncias de corrupção, tem 8 ministros investigados pela Operação Lava Jato, o próprio Michel Temer acho que só não é investigado por conta do cargo que ocupa, né? E enfim, ele ostenta índices de popularidade muito baixos, né? De acordo com pesquisa Cult Vox Populi, estaria na casa dos 5%, 78% da população desejaria a sua cassação. O que sustenta esse governo atualmente? A ignorância da classe dominante brasileira, a burrice das elites brasileiras. Esse governo nasce com uma doença política incurável, que se chama ilegitimidade. Ele nasce de um golpe, de uma ruptura da ordem constitucional, do golpe que envolveu o parlamento, o poder judiciário e a grande mídia, e que não restaurou nenhuma base popular do governo. Esse governo, que é um governo de retrocesso, de voltar ao passado, prometeu, como resposta ao governo legítimo da presidente Dilma, ele prometeu que tudo faria porque ele seria o dono do Congresso. E montou o ministério com base em parlamentares para lhe assegurar maioria parlamentar. Não está assegurando. E hoje ele utiliza a impopularidade como seu mérito, porque é impopular, ele se dispõe a realizar para o PSDB, a Fiesp e a classe dominante as reformas impopulares que o governo popular, nascido da sociedade, da soberania do voto, não poderia arcar. É um governo que fracassou do ponto de vista político e, notoriamente, é um governo corrupto. É um governo que tem na sua base a corrupção. Primeiro começa pela corrupção do Temer, que, como você levantou na sua pergunta, não está sendo processado, porque pela Constituição o presidente só responde por aqueles crimes cometidos durante o seu mandato. Não quer dizer que ele não seja um criminoso. Ele estava à frente de uma negociata de 40 milhões de reais para financiar a campanha do PMDB para deputados federais, que lhe deu a maioria que possibilitou o golpe. Tem 9 ministros respondendo a inquéritos. O seu líder do governo responde, da Câmara e do Senado, responde a processo, todos acusados de corrupção. O que assumiu foi a súcia, uma vanguarda corrupta, governando em nome de um processo soi-disant de combate à corrupção. Esse é o quadro que nós estamos vivendo. Mas isto não é, lamentavelmente, o pior. O pior é que este governo ilegítimo, com essas características, está destruindo a ordem constitucional. Está revendo todas as conquistas populares, sociais e civis que nós logramos com a Constituinte de 88 e com a Carta Cidadã. Aliás, quais são os principais riscos envolvidos nessa questão da terceirização, da reforma trabalhista, reforma da Previdência? Quer dizer, o que ele está tirando dos trabalhadores? Dos trabalhadores está tirando tudo. Quando você, primeiro, em todo mundo, o salário é protegido legalmente, o trabalho é protegido legalmente, porque no conflito entre o trabalho e o capital, ele é o ímpio suficiente, ele é o mais frágil. Por isso nós temos uma justiça especializada e uma legislação especializada, que é a CLT. E uma justiça que trabalha quase como um regime de tutela. Tutela e de tentativa de construção de harmonia. Aí chega agora este governo que diz que todas essas proteções podem ser substituídas por um acordo de sindicato. Ou seja, não vale a lei, vale o acordo. Isto, para o sindicato como dos metalúrgicos, funciona.
porque é um sindicato forte. Mas 90% dos sindicatos das categorias profissionais são frágeis. E como é que você tira a proteção do trabalhador num regime em que 13% da população está desempregada? É da hora do desemprego que você tira a proteção? É um governo maluco, um governo antipovo, um governo que está destruindo as bases da soberania nacional, está destruindo com a Petrobras, privatizando sem passar pelo Congresso. É um governo que está fazendo concessões. Está aí os massacres de Mato Grosso, agora em Minas Gerais ontem. É um governo a serviço do latifúndio. É um governo que está revendo a demarcação das terras. É um governo que está propondo vender sem controle as terras, o território brasileiro, a estrangeiro da fronteira. É um governo ilegítimo. É um governo antinacional, além de antipopular. E a reforma da Previdência? Quer dizer, quais são as grandes ameaças que tem para os brasileiros? Ele retira de fato a proteção na velhice? Retira, e retira perversamente. Então, um dado aqui. Para cima dele nós tentamos formular um raciocínio. O povão, o pobre, o que precisa realmente da Previdência é o que entra primeiro no sistema. Então, este camarada que entrou aqui atrás, eu cobro 49 anos. Agora, o que entra depois, na universidade, quer dizer, eu posso exigir menos tempo, igualmente, a que entra no sistema de trabalho aos 20 e poucos anos, e ao que entra aos 15, 18 anos, ao que trabalha na cidade, ao que trabalha no campo. Então, é um negócio tão desumano. E isto significa quanto de recursos para a Previdência? Quanto nós estamos gastando com o imposto de renda que protege aquele que vive de renda? O imposto de renda hoje só ataca o assalariado. Quanto nós retiraríamos de recursos se cobrássemos o imposto sobre as grandes fortunas? Por que não se pensa nisso? Por que não se pensa em aumentar os impostos para a transmissão das heranças e as doações? Vamos calcular quanto significa isso. Quanto significa que nós estamos mandando, por causa de uma política cambial errada, para o exterior a título de pagamento de juros. Ou seja, nós temos muitas alternativas que não são apenas penalizar o contribuinte. Agora, professor, todas essas reformas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, mesmo a lei de terceirização, são medidas que, muito impopulares, as pesquisas captam alta rejeição da população, só que as centrais sindicais enfrentavam uma certa dificuldade para mobilizar setores estratégicos para suas manifestações, paralisações. O senhor acredita que essa próxima greve, prevista para 28 de abril, greve geral, vai ter uma mobilização maior, vai colocar bastante gente nas ruas? Tem, nós estamos tranquilos com relação a isso. Porque se de um lado está o governo permanentemente mentindo, se de um lado está essa campanha uniforme dos meios de comunicação de massa, que não fazem essa propaganda, a defesa da violência contra os trabalhadores, no seu sistema normal, está interferindo no fotojornalismo, do jornalismo, usa o telejornalismo para fazer campanha política. Agora tem um canal de um camelô que está usando o tempo comum para fazer campanha a favor da Previdência. Apesar disso, há a desmoralização do governo. A população, apesar disso tudo, está vendo que é um governo insincero. Está vendo que essa realidade que ele está construindo não corresponde à verdade. Então nós estamos conseguindo, na medida em que nós começarmos a trabalhar esta aqui é a lição, trabalhar as nossas bases, explicar aos trabalhadores, através dos sindicatos, quais são as ameaças que pairam sobre a sua liberdade, sobre o seu trabalho. E é um fato objetivo. Nós estamos hoje com 13 milhões de desempregados. Mas esses 13 milhões são muito mais do que 13 milhões.
Porque esta é a conta do IBGE, que considera, pura e simplesmente, aqueles que estão procurando emprego. Há um contingente muito grande de falsos empregados, de... Está sobrevivendo de bico. Sobrevivendo de bico, ambulantes. Ficou tanto tempo desempregado que já desistiu. Né? Que saiu da força de trabalho. Isso é contado em milhões também. Então é uma população que está vendo que deste governo não pode sair nenhuma promessa de defesa dos seus interesses. Isto, a população está convencida e ela vai mostrar isso no dia 28. Agora, os movimentos e sindicatos que integram as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo também pretendem puxar a bandeira fora Temer e pelas diretas já. O senhor acredita que a antecipação de eleições traria algum resultado efetivo? É importante puxar essa bandeira? É inevitável o combate. Nós não podemos combater o assalto à Previdência e o assalto aos direitos trabalhistas sem associar o combate ao governo. O combate fundamental é este governo. Este é o governo ilegítimo. A questão das eleições, que não há alternativa no processo democrático fora de eleições. Não há. Então nós temos que defender as eleições diretas. Agora nós precisamos defender uma reforma política, porque uma eleição qualquer, nesse sistema que aí está, pode reproduzir esse Congresso que aí está. Agora, dá para confiar no Congresso que aí está para tocar essa reforma política? Porque nós temos um Congresso que dezenas de deputados, senadores estão envolvidos diretamente nos escândalos. Não dá para confiar no Congresso, mas dá para confiar na possibilidade de a sociedade pressionar no Congresso. Olha, o governo está perdendo maioria, a cada dia ele perde base parlamentar. Nós sabemos hoje, no momento que nós estamos aqui conversando, que dificilmente passará a reforma trabalhista. Este é o mesmo Congresso que decapitou a Dilma. Qual o fato novo que tem entre a decapitação da Dilma e as suas dificuldades hoje? A opinião pública. Nós acreditamos que a partir do dia 28, com essa manifestação que nós acreditamos que será massiva no país, nós vamos influir no Congresso. Os parlamentares, eleitos por fraude, eleitos por dinheiro, eleitos por isso, eleitos por aquilo, estão retornando às suas bases e vão sentir que as suas bases não estão acompanhando esse governo. Então nós estamos apostando nisso. Entendi. E qual o papel dos partidos de esquerda nesse momento? É um papel fundamental. Sobreviver. O máximo que nós podemos querer e precisamos da ajuda da sociedade é sobreviver. Não existe possibilidade de democracia, principalmente de democracia representativa, sem partidos políticos. Mas é preciso reconhecer que nós, dos partidos de esquerda, dos partidos chamados de esquerda, ou se você quiser, dos partidos que atuam no campo da esquerda, nós precisamos fazer uma revisão do que nós temos sido nos últimos anos. Uma revisão de nossas práticas, uma revisão de nossos programas, das alianças, uma revisão das nossas alianças e, principalmente, daqueles partidos de esquerda que estiveram no governo, uma revisão não apenas do que fizeram de errado, mas principalmente do que nós não fizemos. Quer dizer, o senhor se refere aos governos petistas. O que os governos petistas não fizeram? Acredito, por incrível que pareça, a maior dificuldade foi acreditar no povo. Discutir, politizar todos os seus atos. Por exemplo, as conquistas sociais deviam ter sido discutidas com a sociedade. Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos, a Bolsa Família, isso tinha que ser politizado. Explicar à sociedade o que significa. Nós tínhamos que ter discutido com a sociedade os meios de comunicação de massa. Não é chegar no final e falar em regulamentação. Por que nós não criamos uma imprensa pública? Não é partidária, é pública.
que os países têm, que a França tem, que a Quer dizer, Inglaterra uma tem. BBC. Por que nós não fizemos isso? Me expliquem. Por que nós não fizemos a reforma tributária para que os salariados pagassem menos e os rentistas pagassem mais? Quer dizer, a autocrítica não passa só pelo que fez de errado, mas pelo que não deixou fez, de fazer e não poderia podemos ser fazer mantido. em momentos em que, por exemplo, o presidente Lula chegou a 80 e poucos % de aprovação. Nós podíamos ter feito todas as reformas e não fizemos nenhuma. Uma só não fizemos. Agora, se me permite só uma pequena provocação. Ontem eu soube que o PSB manifestou oposição à reforma da Previdência. E o senhor saiu do partido justamente no momento em que a legenda estava flertando com a direita, flertando com candidaturas do campo conservador, né? Como que o senhor vê hoje essa mudança de áreas no PSB? O PSB atual, o DNA do PSB atual é o oportunismo. Ele não foi para a direita, e foi em 2014, não foi para a direita por opção ideológica. Foi pela presunção oportunista de que o Aécio ia ganhar as eleições. Foi só por isso. Virou um partido fisiológico. Agora ele está vindo para a defesa dos trabalhadores por oportunismo. Porque está vendo que a sociedade não aceita esse conluio. Não aceita que um partido socialista, antes de rasgar a sua bandeira, antes de rasgar o seu programa, aprove uma reforma que retire os direitos dos trabalhadores e uma reforma como a Previdência que retire os direitos dos pobres. Mas eu folgo com isso. É um oportunismo salutar, se é possível dizer isso, e pode nos ajudar com seus votos a derrotar o governo. A dúvida é que os jornais que já anunciaram esse pretenso rompimento, anunciaram também que a bancada do PSB, que é a pior possível, está tentando mudar a posição da Executiva Nacional. Quer dizer, eu não sei se a bancada irá cumprir a decisão da Nacional, mas se ela cumprir, ótimo. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua atenção, Obrigado pela visita. você. E nos vemos na próxima transmissão. E leia a minha coluna. Leia a coluna do professor Roberto Amaral em www.cartacapital.com.br.